dias eu estava de férias aqui em casa e eu comecei a assistir um filme que estava muito em alta, um romance. Mas um romance muito estranho. O filme chama-se A 3 Metros do Céu. O filme já nos é apresentado logo de primeira o bad boy, que é o H, o Hugo. Ele está na corte, está sendo julgado por um suposto crime que ele cometeu. Ele pega 18 meses de prisão, mas por não ter antecedentes criminais, ele é perdoado. Ele fica só a fazer trabalhos que você faz. Depois ele ouvir a sua pena, ele sai da corte bem raivoso, simplesmente pega o casaco e sai dali, mete na moto e vai. Só que aí no caminho que ele vai, ele encontra no trânsito uma menina. A menina está no carro e ele está na moto. Ele, como é o protagonista da vida dele, ele faz de tudo para chamar a atenção da menina. Feia! E a menina, como se acha a pessoa mais feia do mundo, para ele atrás que é para ver se é quem. Um bad boy em cima da mata, só batendo na cara do rei. Enquanto o H faz pequenos delitos, tem o grupo dele de motards que vestem preto, aterrorizam todo mundo. A Babi é uma menina que gosta de ir para a escola, gosta de estudar, tem o seu ciclo pequeno de meninos privilegiados. E essa diferença de mundos, quando está a se criar um romance, acaba atraindo o telespectador. Porque o telespectador quer entender como é que um vai se adaptar ao mundo do outro. Mas no final do dia, nós vemos a Babi se preparando para ir para uma festa do seu ciclo de meninos privilegiados com a sua irmã. Hoje lá na festa, ela está parada a conversar com o seu ex. Parece ser o seu ex por causa da conversa que eles têm, né? E aí, do nada, o psicopata do Hugo decide invadir a festa. Dá seu azar que esta festa é a festa que a Babi estava. Então ele já chega lá que é pra meter o caos. Quando eles chegam na festa, conseguimos ver que sai totalmente da visão de diversão para vandalizar mesmo. Eles começam a fazer coisas nada a ver, como por exemplo espalhar espuma na piscina. Piscina que nem da tua casa. Meu filho, se fosse eu ia te mandar limpar. Não. Não é porque você está metendo um casaco de cabidal que você vai vir na minha casa mandar na minha piscina. O H, veio lá da vandalização, ele olha assim do lado e ele vê. Essa não é a menina que eu vi lá no trânsito, que é a Babi? Ele vê a falar com o rapaz e ele já fica assim, não, com a minha pessoa ninguém fala. Assim, você só viu a menina de manhã e na tua cabeça já é tua pessoa, já te pertence ao ponto de você ir interromper a conversa que ela está a ter. Você não sabe se é irmão, se é primo, se é tio, se é... Já no outro lado da festa, nós conseguimos ver o amigo do... Ele invadiu o quarto que tem os pertences de todos os convidados e ele começa a mexer nas pastas, né? Só que ele é pego pela amiga da Babi. E a amiga da Babi lhe pergunta... Olha aqui, a sua mãe não te ensinou que não se deve mexer na bolsa das mulheres? E aí ele responde... Não conheço a minha mãe. E nós já conseguimos entender. Porque ele é um sem noção, sem educação. Voltando para o cenário da Babi e do Hugo, o Hugo começa a se meter com a Babi, ou seja, a se implicar mesmo. E o ex da Babi tenta proteger a Babi. Ele sabe que a Babi não conhece aquele rapaz, que aquele rapaz está a lhe incomodar. Mas o Hugo prejudica fisicamente o menino, e o menino, tipo, fica aterrorizado. Ele mete a Babi no colo e lhe joga na piscina. E na cabeça dele, é só uma brincadeira, vocês estão me divertindo. Como assim você está se divertindo num espaço que você não conhece ninguém? Jogas uma menina que você não conhece na piscina. E se ela não soubesse nadar? E se ela não soubesse nadar? O ex da Babi, depois de tanta vandalização, ameaça ligar na polícia. Eles ouvem, se metem dentro das motas deles, os vândalos, e go out. Mais pra frente, nós conseguimos ver um cenário que a Babi está no carro, com o ex dela, e tipo, ela tá assustada, não gostou da festa, tem muita confusão. Eles estão passando por um túnel, assim que tá tudo escuro, e eles estão a conversar. O grupo do H saca que aquele é o carro do ex da Babi, e a Babi tá lá dentro, e eles começam a fazer tanta confusão, mas tanta confusão, que se o ex da Babi não tivesse foco na estrada, ia acidentar, a Babi ia morrer, e o ex também ia morrer, e os motoristas também iam morrer. Porque você, antes de fazer uma coisa, você tem que pensar. Uma pessoa quando está a conduzir, você não pode tirar a atenção dele, que eles podem... O ex da Babi é obrigado a estacionar, desce do carro, o Hugo humilha o rapaz à frente da Babi e fala, você tem que pedir desculpa porque você chamou a polícia, sendo que nós estávamos a nos divertir. Sim, vocês estavam só a se divertir, sim, mas vocês estavam a aterrorizar metade da festa, a vandalizar a casa do proprietário. E a pessoa tem que bater palma porque você simplesmente estava a se divertir. O rapaz, né, que foi obrigado, que foi humilhado ali no chão, ele ficou tão apavorado que ele simplesmente se meteu no carro e foi. Mas ele esqueceu a Babi lá, sozinha, com o Hugo, um completo estranho, vândalo, daquele escuro, né? O menino ainda fez chantagem nela. Então você não vai vir comigo, então você vai ficar aqui sozinho. Porque aí aparece um outro rapaz, se oferece pra lhe dar carona. Só que esse rapaz tem uma cara muito suspeita. O Hugo fica com medo dela ir com ele, acontecer alguma coisa. O Hugo afugenta esse rapaz e mete a Babi em cima da moto e eles vão. Pensa comigo. Um homem que te colocou em perigo na festa, te colocou em perigo. No carro, né, que eles estavam a passar lá embaixo e o carro podia ter acidentado, vai querer te proteger pelo simples facto dele te ver com outro rapaz. A Babi aí estava com dois estranhos,
o homem que queria lhe dar uma boleia e aquele estranho que vandalizou a festa. A única pessoa que ela conhecia tinha lhe deixado. Vai com o rapaz que vandalizou a festa. Graças a Deus, o rapaz lhe deixa na casa dela. Quando a mãe dela se aproxima da moto, né, vê a Babi em cima da moto com um completo estranho, se aproxima da moto para perguntar se está tudo bem, Hugo soltou uma bomba. É que ela não teve outra escolha, senhora. É sério. O rapaz que estava com ela no carro largou ela na rua. E ela não teve outra escolha senão vir comigo. O Hugo, nesse diálogo, quis dizer que não, ela estava em perigo, mas eu salvei ela. Sendo que o único rapaz que a Babi conhecia, ele lhe socou e lhe afugentou. Ou seja, ele manipulou toda a situação para ter a Babi onde? In your head. A irmã da Babi, bem sem noção, olha para ele e diz: você veio na moto do gostoso do Hugo, você é sortuda. Ele é seu namorado? Eu nem sei quem ele é. Ele se chama Hugo Oliveira. Minhas amigas e eu dizemos que é H de herói. Parece que ele salvou sua vida. Porque não sei se vocês sabem, mas naquela época todo mundo que andava de moto e se metia em problemas era o type. No dia seguinte, os miliantes, o Hugo vai com um amigo dele na escola das meninas, porque o amigo dele estava a namorar com a amiga da Babi. Então, eles convidam as meninas para saírem com eles e a Babi, pela primeira vez, toma a inteligente decisão de não sair. Ela vê, não, vocês estão problemáticos, eu não vou sair convosco. Essa é a primeira e a última vez que a Babi vai tomar uma decisão com noção. Já a amiga da Babi, como é assim bem louquita, ela diz, não, eu vou sair com ele sim, porque eu gostei dele. Não sei se vocês sabem, mas elas têm, acho que 15, têm 17 anos. E elas têm cocô na cabeça. Então, para elas, todos os bad boys são os type. A Babi perguntou na amiga dela, por que você está saindo com um rapaz problemático quanto ele? Ela respondeu, É um rapaz com problemas, sabe? Ele não tem dinheiro. O pai dele maltrata ele. Apesar de tudo isso, ele é muito simpático. isso mostra que certamente o rapaz se apercebeu que ela é uma menina ingênua e ele manipulou a situação para que ela ficasse na palma da mão dele e agora ela simplesmente sente pena por ele ser um babaca ou sente pena por ele ser uma merda de pessoa. As atividades do H começaram a refletir na vida da Babi. De que forma? A surra que ele deu no ex da Babi acabou deixando o menino deficiente internado e a família do menino denunciou o rapaz. Então eles estavam a precisar da Babi para ir testemunhar. Mas a Babi, o que é que ela fez? Eu sou protagonista, eu não quero me meter nesses problemas. Só que no final da noite, a amiga da Babi foge da casa da Babi, porque ela mentiu que ia dormir na casa da Babi. Foge da casa da Babi para ir se encontrar com os motards. E a mãe da amiga da Babi liga para a Babi. Então, garota, I want to speak with my children. E ela diz, calma, eu vou lhe passar o telefone. Só que ela não estava em casa. Então a Babi foi obrigada a sair de casa 20 e poucas horas e foi até aquela zona perigosa que ela podia ser estúpida. Mas ela se meteu em risco só para ir ter com a amiga. Uma coisa que ela podia ligar na amiga e falar, olha, tua mãe quer falar contigo, eu vou falar na tua mãe. Os planos do Hugo, ela consegue ver que são meios totalmente diferentes. Enquanto ela está em casa, com música clássica, estudando, fazendo as coisinhas dela de chic girl, Hugo tá lá, brincando de moto, brincando de acidente, tá com moto de amputar braço. O Hugo é maluco, Hugo é psicopata, mano. Nós conseguimos entender que o Hugo tem uma suposta namorada, né? Essa namorada começa a se implicar com a Babi. E a Babi, estando lá, se vê pressionada a participar das atividades deles. Quando a Babi está participando dessas atividades, nós conseguimos ver que ela está totalmente desconfortável, que ela não quer participar dessas coisas, mas ela acaba participando a troco de quê? A troco de caos. Porque depois de algum momento é acionada a polícia e a nossa querida Babi é obrigada a se esconder aonde? Pega na Babi, coloca na garupa da moto e faz o que ele sabe fazer, né? Coloca a Babi em situações e depois finge ser o salvador. Então ele vai com a Babi, vamos fugir da polícia, when a car, I'm your baby, listen to my incense in the backseat. Para a moto num instante, numa curva, e ela fala, olha Babi, se esconde atrás do lixo que eu vou despistar a polícia. E a Babi, como confia no menino que sempre lhe traz problema, ela se esconde atrás do lixo. O Hugo vai. Quando o Hugo volta, já despistou a polícia. Lixo, Babi, sai do lixo. Babi sai do lixo e ela simplesmente está suja, emporcalhada e mal cheirosa. E o Hugo olha para ela e diz, você não vai subir na minha moto assim. Tira as suas roupas que eu quero te ver nua. Não, foi a mesma coisa que eu ouvi. Não vai subir na minha moto suja de cocô. Você tá brincando, né? Não. Se você quiser, eu te deixo usar minha jaqueta. Pode ficar com ela. Mas primeiro tem que tirar essa roupa suja, porque eu juro que assim não vai subir na moto. Bem. O Hugo é uma criança. A Babi com raiva. A Babi é desconfortável, muito desconfortável. Ou seja, ela coloca o casaco do menino e sobe na moto. Só que quando chegam em casa, o Hugo tá lá flertando com ela. A menina 100% desconfortável. Quando ele fala algo desconfortável, ela lhe dá uma chapada. Eu te beijasse, não é? Eu quero que você me devolva a jaqueta agora. Anda logo. Ei, amorzinho. Não vai me dar nenhum beijinho de boa noite? Vai pro inferno! Conseguimos ver já que o Hugo tem um problema de fragilidade masculina. Ele sabia que ela estava nua. Ela foi obrigada a despir-se na porta da casa dela. Agora minha questão é,
Se os pais dela estivessem na sala, ela entrar no... O que ia gerar? Eu, como mulher, eu minto que me violaste. Eu não namoraria com ele assim. Excuse me. A cena é muito humilhante mesmo. Nenhuma mulher merece ser tratada desse jeito e nós não podemos normalizar pelo simples facto de ser um filme de romance. Não. Quando um rapaz te fala, tira o meu casaco, você não tem nada por baixo, vocês estão na rua, você pega... Ele volta para casa. Nós conseguimos ver que o Hugo tem uma suposta namorada, como eu já havia dito. Porque a namorada lhe pergunta onde é que você estava, não sei o que, lhe dá uma desculpinha farrapada. Termina a noite assim, se beijando bastante, se beijando horrores. Depois dessa cena é que o Hugo invade a casa da Babi, entra no quarto dela e cola uma página do jornal que estão os dois a fugirem da polícia, né? A Babi, quando entra no quarto e vê essa foto, ela só consegue se derreter de paixão, porque ela fala, oh my God, me and my bad boys. Só que depois, no final do dia, a Babi começa a frequentar uma balada, né? Ou ela decide sair de casa para ir nesta balada, que é para se encontrar com o Hugo, porque ela sabe que o Hugo está lá, ela gostou da sensação de ficar com o Hugo, e ela quer sair mais vezes para se encontrar com ele, mas de forma discreta, sem ele saber. Então ela se veste e ela vai ter com o Hugo. Quando ela volta em casa, mais problemas com a mãe. A mãe quer saber onde é que ela foi, a mãe quer saber se ela bebeu, a mãe quer saber por que ela estava dessas horas, porque na verdade a Babi nem maior de idade era, ela só tinha 17 anos. Então, no final nós começamos a ver a mãe como vilã, mas ela não é. Então aí a mãe da Babi se zanga com ela, lhe dá uma chapada e a Babi simplesmente vai dormir, né? Ela tá ficando rebelde. Tem uma cena que o H tá falando com a Babi, nós conseguimos ver que o H tem fascínio pela Babi. Tá feliz por ter uma menina ingênua na sua posse. E nós começamos a confundir isso como se fosse amor, porque nós, telespectadores, ingênuos, né, crianças, porque esse filme é feito para crianças. E as rebeldias da Babi começaram, porque na cena a seguir nós vemos a Babi a fugir da escola, porque ela queria um date com o H, na praia. Vamos para a praia, por isso eu não vou para a escola. Uma escola que os meus pais simplesmente pagam 15 milhões de kwanza por mês. Eu não vou assistir porque eu estou aí com meu namorado rebelde. Ela se mete na moto e ela vai. Só que quando eles passam no trânsito, eles estão em cima da moto, o H olha para o lado e vê a mãe dele com um homem sentado ao lado. E pelos flashbacks nós conseguimos ver que a mãe dele tinha um caso, ou tem um caso com esse senhor que está sentado ao lado dela. Só que a mãe dele é casada com o pai dele. Então nós conseguimos ver que ele tem mommy issues, tem coisas para resolver com o psicólogo. Call me, because I'm student of psicologia. Ele começa a ter um surto em cima da moto, começa a agir de forma bem estranha, que eu acho que ele estava tendo um ataque epiléptico. E a Babi começa a ficar bem desconfortável mesmo. Solta o sinal do semáforo, ele sai disparado. Ele conduz de forma descontrolada com a filha dela na garupa. E a Babi fala, vai me matar! A Babi ia morrer, família. O que aconteceu? Ele fica com muita raiva, sai da moto e começa a chutar um saco de lixo, né? A Babi fica preocupada, ele abraça, ele questiona o que está acontecendo. E só depois é que ele lhe conta toda a história, que a mãe traiu o pai, e é por isso que ele é assim, cheio de raiva, porque ele não era assim, ele era um bom menino, mas depois desse trauma eu fiquei desse jeito. E a Babi, como é uma garota ingênua, ela acha que pode mudar o H e perdoa. Perdoa ela ter quase acidentado e morrido em cima da moto. E perdoa ele ter sido um babaca em tudo que eu já contei até aqui. O único problema é que, enquanto o H lhe contava isso tudo, o H não se desculpou, não pediu desculpa por ter sido um babaca de lá para cá e não pediu desculpa por ter quase acidentado com a moto, com ela na garupa. Mais para frente nós começamos a ver que o filme romantiza muito a relação deles, parece algo fofo, algo intenso, opostos que se atraem, opostos que são de mundos diferentes, mas que fazem de tudo para estarem juntos, né? Tenta romantizar essa parte, né? Só que depois começa a interferir mesmo na vida um do outro. Os perigos constantes que o Hugo se envolve acabam se refletindo na vida da Babi e começa a achar a imagem e a reputação dela para com a família. Você me ferrou, H! Babi... É melhor a gente dar um tempo, tá? Chega um momento assim bem pesado, uma dessas corridas de motores, o amigo dele, que eu vos contei mais cedo, que namora com a amiga da Babi, acaba morrendo. Vem a polícia, vem a ambulância e é revelado que eles perderam o amigo. E ali a Babi começa a lhe jogar na cara, olha, perdeste o amigo sim,
porque você podia fazer alguma coisa por ele e tu não fizeste. Tu podias lhe tirar desse mundo e tu não lhe tiraste. Você matou teu amigo. Você matou teu amigo. Não encosta Babi, em me mim, escuta, me me larga! escuta, por favor! Eu não aguento mais! Você tem um lixo de vida, de gente morta e de sangue! Você não se importa comigo, nem com a sua família, nem com o seu melhor amigo! Eu não tenho... Claro não que você tenho! tem culpa! Você matou o Poio! Você matou! Eu achei muito sem noção a Babi dizer isso. Até porque era no momento que o menino estava lá no chão quente, né? Então foi sem noção. Mas falou, fazer o quê, né? Ela só tinha 18 anos. H com muita raiva. Dá uma chapada na Babi. Que se a cabeça da Babi não saiu do corpo, o próprio Deus. Depois dessa chapada, o Hugo ficou assim com uma cara do tipo... Babi... Vou meter aqui a cena e vocês vão ver. E só depois do momento da chapada é que a Babi se tocou que estava namorando com o diabo. E ela saiu de lá caminhando e decidida a não voltar com o Hugo. Até ali ela está certa. O filme termina desse jeito. Depois dessa cena, tá o Hugo falando uns discursos nada a ver, como se ele se redimiu, como se ele entendeu que perdeu o amor da vida dele. O final desse filme é daqueles finais que te mete com, meu Deus, tem que ter segunda parte. E obviamente teve segunda parte, mas eu não assisti. O Hugo promete melhorar. Posso macetar? Vou macetar horrores esse casal. Agora falando sobre a avaliação psicológica dos personagens, eu tenho horrores para falar. A ação da Babi e do H é baseada em impulsividade e desregulação emocional. Porque o rapaz que tem que ter juízo não tem. Comportamentos tóxicos normalizados. O Hugo é agressivo, impulsivo e ele acaba invadindo limites sem mesmo pedir autorização. E isso é visto como, meu Deus, ele tem personalidade forte, ele é o bad boy. A Babi perde personalidade ao longo do desenrolar do filme e isso não é aprofundado. O filme acaba vendo isso como desejável. Oh, meu Deus, ele é tão ingênuo e ele tá lá para lhe proteger. This is not cool. A fantasia do eu posso mudá-lo. A Babi acredita ao longo do filme que ela consegue mudar o Hugo. Eu vou conseguir moldá-lo para ele caber no meu mundo. Só que isso acaba trazendo relações perigosas e frustrações totais. Então, isso não é bom nem na vida real, mas vendo assim no filme pode parecer bonitinho, mas na vida real this is not cool. O Hugo precisa mesmo de um psicólogo, ele precisa mesmo falar comigo. Porque ele utiliza comportamentos de risco para fugir de situações ou para lidar com situações. Ele explode, cria situações de risco e depois sai fugindo. This is a problem. Então, ao invés de seguir garotinhas de 17, liga para mim e paga a terapia. Tá? Já a morte do amigo Poio nos mostra uma consequência real no meio das fantasias e da impulsividade deles. Seria muito bom se o filme se aprofundasse e agora vamos para o último ponto, que é o mais importante de todos. O tapa da Babi. Quando a Babi falava com ele, olha, eu daqui já consigo ver que ele era um menino agressivo, Babi. Mas eu vou passar pano na vítima. A violência não deve ser minimizada ou romantizada. As pessoas não devem passar pano para a situação pelo simples facto dele ter traumas. Infelizmente, depois dessa cena do tapa, nós vemos algumas consequências da vida do Hugo, para que nós nos comovamos ou nos comovemos com a situação dele, depois de ter dado um tapa a Babi. Ah, Babi lhe perdoa só, ele está sofrendo. Não. Ele basta te pegar assim no braço, termina. Não precisa chegar no tapa, não. Se eu fosse roteirista desse filme, esse filme ia terminar mesmo no primeiro e no segundo filme a Babi não ia voltar com o Hugo. Porque um homem que te dá uma chapada na cara apenas com 2 meses de namoro, imagina 10 anos de casado que ele vai te fazer. Tem muitas adolescentes, né, que gostam desse filme, eu não julgo, mas as pessoas acabam passando pano porque é intenso, é perigoso. Nós conseguimos ver que a Babi se prende ao Hugo porque o Hugo acaba lhe tirando desse seu mundo certo, desse seu mundo clássico, desse seu mundo de regras e acaba lhe levando na parte da adrenalina. Isso nos faz confundir a relação como uma relação, eles têm muita conexão, essa relação é muito top, mas não, é só muito intensa, mas é intensa mesmo. Aconteceu muita coisa ao mesmo tempo e se eu fosse a Babi ia precisar de um psicólogo, mas é bom saber que ela acabou encarando tudo mal. Conseguimos ver que o Hugo tem uma relação bem distorcida com as mulheres. O facto dele trair a primeira namorada dele com a Babi, o facto dele ver a mãe dele a trair, conseguimos ver que ele tem um desrespeito e desvalorização a mulheres. Sendo um rapaz que presenciou a mãe trair o pai, e ele tem um amigo que não foi criado pela mãe, vamos imaginar qual é o estilo de conversas que eles têm. O que eles falam sobre as mulheres?
Por isso que os dois são manipuladores e são aproveitadores. Se aproveitaram de duas meninas ingênuas de família rica para poder tirar proveito. É isso. Is the truth? É verdade. Para fazer uma análise, todas as situações de perigo que a Babi se envolveu neste filme, o Hugo é quem criou. E no final ele foi visto como herói, porque ele coloca a vítima em perigo e depois salva, para assim a vítima entender que o seu maior salvador ou o seu anjo da guarda é o seu parceiro. Mas isso não é verdade. Quando nós começamos a ver pela perspectiva de fora, nós conseguimos entender que isso é uma tentativa de manipulação, mas quem está dentro, até entender isso, já tem 7 filhos. Não vamos valorizar namorar com bad boys, não vamos romantizar homens problemáticos, homens inconsequentes, não vamos romantizar, nós não merecemos isso e nós não precisamos disso. O filme é bom, mas o roteiro tem alguns problemas, tem romantização de relações problemáticas. Eu não indicaria a nenhuma garota adolescente, né? Quando você já é uma mulher, já tem 20 e poucos anos, pode assistir o filme, porque você vai saber que pode ser bonito, mas na vida real é totalmente disfuncional. Se você tem abaixo de 18 anos, não assista ao filme, isso pode te trazer um problema na cabeça. Tchau, tchau, espero que vocês gostaram do novo quadro. Se vocês não gostaram, vá pra